Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um Vini Responde, dessa vez episódio número 10. Faz um tempo que eu não faço esse quadro, mas estamos de quarentena, não tem muita luta, então eu falei, vamos lá fazer um Vini Responde. Então vocês colocaram algumas perguntas aqui na aba comunidade do canal, eu selecionei ali algumas, as que aparecem em cima, então geralmente as que aparecem em cima são as que tem mais like também. Então eu peguei ali mais ou menos na ordem algumas perguntas e vou responder aqui para vocês. E se você gosta desse quadro, eu preciso saber, então deixa o like aqui embaixo, porque assim eu posso fazer novas edições e quem sabe a sua pergunta aparecer aqui também. E claro, não esquece de se inscrever já e deixar o sininho ativo, porque assim quando sair episódios novos ou qualquer outro vídeo novo, você vai ser avisado. Então, bora lá para a primeira pergunta, que é do Felipe Alves. Ele perguntou: Vini, quem você acha que perde a invencibilidade primeiro? Habib, Borrachinha ou Adesanya? Bom, ele só colocou esses três nomes. O Habib eu acho que é o mais difícil aí de perder a invencibilidade, apesar da próxima luta dele provavelmente, quem sabe, se Deus quiser, é contra o Tony Ferguson, né, se realmente acontecer essa luta. Então é um nome arriscado e tal, mas eu acho que o Habib é o nome mais difícil de perder a invencibilidade. Borrachinha e Adesanya, realmente um dos dois é quem deve ser o mais provável, afinal de contas eles vão se enfrentar, então alguém tem que perder, a não ser que a luta empate, né? E eu acho que quem deve perder então a invencibilidade é o Borrachinha, justamente porque ele vai enfrentar o Adesanya e eu acho o Adesanya favorito, assim como as bolsas de apostas, né? Espero estar errado, óbvio, eu quero que o Borrachinha ganhe, mas eu acho que o mais provável, né, é justamente o Adesanya vencer. Então, respondendo à pergunta, o mais provável de perder a invencibilidade primeiro é o Paulo Borrachinha. Vamos para a próxima pergunta, que é do Denilson Ferreira Santos. Ele escreveu: Vini, você acredita que o Tony Ferguson entrou na cabeça, no psicológico do Habib Nurmagomedov na última coletiva deles? Parabéns pelo ótimo trabalho e canal. Obrigado pela pergunta e pelo elogio aí, Denilson Ferreira Santos. Então, eu acho que nessa coletiva, que para quem não lembra, foi aquela coletiva onde o Habib acabou ficando um pouco bravo ali com o Ferguson, quando o Ferguson falou sobre luta de rua e tal, então o Habib meio que se doeu, né? E depois teve aquela encarada onde o Habib acabou chutando o cinturão ali do Tony Ferguson, né? Cinturão interino que ele tinha levado para a coletiva e colocado no chão e tal. Então, realmente, esses fatos, né? Essa parte aqui que eu trouxe, realmente mostra que o Habib perdeu um pouco da paciência e mesmo depois dali, né? Em outras entrevistas que ele deu, parece que ele realmente se afetou. E ele mesmo assumiu que ficou um pouco bravo, principalmente quando falou sobre luta de rua, porque o Habib disse: meu, você é americano e tal, você não sabe o que é luta de rua, eu sei o que é luta de rua e tal. Então, eu acho que nessa parte, realmente, o Ferguson entrou no psicológico do Habib. Eu acho que ele realmente ficou um pouco nervoso, mas eu não acho que entrou no psicológico dele a ponto de, na luta, o Habib acabar fazendo uma besteira, né? Porque se mesmo com o Conor McGregor ele lutou certinho e tal, eu acho que isso não afetaria ele na performance, né? Geralmente os russos têm essa habilidade, essa frieza, então eu não acho que isso impactaria negativamente a performance dele. Então, respondendo essa pergunta, se eu acho que ele entrou no psicológico, eu acho que sim, entrou e realmente irritou o campeão. Agora, isso faria diferença na luta? Eu acho que não, eu acho que ele consegue controlar isso bem. Vamos para a próxima pergunta, que é do Lucas RR. Fala, Vini, beleza, cara? Beleza. E você, Lucas, beleza por aí? Gostaria de saber o seguinte: de todos os tempos do MMA, quem foi ou é o lutador mais brutal e o mais dominante? Valeu, Vini, grande abraço, muito sucesso no canal. Obrigado, Lucas. E respondendo a sua pergunta, quem eu acho primeiro, né, o lutador mais brutal? Eu realmente acho que é um cara atual, eu acho que é o Francis Ngannou, na minha opinião, não tem nenhum lutador mais brutal do que ele. Quando você assiste as lutas dele, a impressão que dá é que ele pode matar o adversário a qualquer momento. Alguns nocautes, inclusive, como contra o Overeem, parece que ele matou o Overeem, então realmente acho que de brutalidade, de você assistir e ficar com medo dele matar literalmente o adversário, é o Francis Ngannou. O cara é muito grande, muito rápido, muito forte e que realmente impressiona. Então, assim, brutalidade de realmente impressionar, eu acho que é o Francis Ngannou. Não consigo imaginar nenhuma outra pessoa que seja mais brutal do que ele, e claro, ele é um peso pesado, né? E o mais dominante, eu acho que quem foi mais dominante, na minha opinião, assim, né, todo mundo que a gente for pegar dominante, tem os caras ali que a maioria, né, teve alguma derrota. Então, eu acho que o mais dominante é o Habib Nurmagomedov, afinal de contas nunca perdeu, e perdeu apenas um round na carreira até hoje. Então, acho que se for para escolher o mais dominante de todos, eu acho que por enquanto
é ele, mas eu também considero o Aldo e o Anderson Silva dois caras que são exemplos de dominância. Como eu disse, tem a fase, né? Então eles começaram a perder depois e etc. Mas se a gente pegar ali o auge, né? Que é a maioria da carreira deles, realmente eles foram extremamente dominantes. Caraca, tá difícil, né? Inclusive, eu acho que o Anderson foi ainda mais, porque ele impressionava, né? Ele transformava as lutas dele em brincadeira. Parecia que realmente era tranquilo fazer aquilo. Então, são caras que se destacam, mas eu acho que assim, se for escolher o mais dominante, não tem como não ser atualmente o Khabib Nurmagomedov. Afinal de contas, não tem nenhuma derrota e perdeu um round só oficialmente, né? Teve a luta contra o Gleison Tibau, que muita gente achou que ele perdeu o round, muita gente achou que ele perdeu a luta, mas de forma oficial ele só teria perdido um round, que foi contra o Conor McGregor. Vamos para a próxima pergunta, que é do Marcos Dias. Tirando MMA, qual outro esporte você gosta e qual outro esporte praticaria? Eu gosto de futebol, não acompanho mais tanto, mas eu gosto de futebol, gosto de basquete, até vôlei eu também acho legal, handball eu acho bastante legal, já pratiquei handball, então respondendo a segunda parte da pergunta, qual outro esporte eu praticaria? Eu já pratiquei handball e praticaria de novo, eu gosto bastante, eu acho bem legal, como eu disse, o basquete eu acho legal, natação eu também acho legal, se eu fosse praticar também acho que era uma coisa que eu praticaria, enfim, eu gosto de muitos esportes, né, então não tem nenhum assim que eu não gosto, mas assim, que eu acompanharia mais, se não acompanhasse tanto MMA e dedicasse minha vida a esportes de combate em si, né, que é boxe, MMA, coisa do tipo que eu gosto bastante, eu acho que basquete provavelmente seria um esporte que eu acompanharia bastante. Futebol americano também acho legal, enfim, como eu disse, né? Não tem tempo para acompanhar todos os esportes, mas eu gosto de muitos. Próxima pergunta, Vitor Guilherme. No auge de Anderson Silva e no auge de Georges St-Pierre, quem venceria se tivesse tido uma luta entre os dois? Bom, no auge dos dois, eu acho que quem venceria seria o Anderson Silva, né? Eu acho que inclusive por isso que o Georges St-Pierre nunca quis muito essa luta, e não porque o Anderson Silva, no geral, é melhor lutador que o St-Pierre ou não. Não vou nem entrar nesse mérito. É que o Georges St-Pierre é um cara inteligente e ele sabe que o Anderson Silva era um cara mais pesado e bem maior do que ele. O Anderson Silva às vezes lutava no meio pesado, com caras de 100 quilos, às vezes um pouco mais até de 100 quilos. Então, ele acabar lutando com o St-Pierre é bem menor, da categoria meio média. Então, quando a gente viu o Georges St-Pierre subindo para o peso médio e pegando o Bisping, beleza, ele venceu o Bisping, mas é aquela coisa, a gente já percebeu ali a diferença e o Bisping está bem longe de ser o que foi o Anderson Silva no auge. Então, eu acho que... E outro detalhe, o Bisping é menor que o Anderson Silva, né? O Anderson Silva, eu acho que realmente é um cara que teria muita vantagem na altura, no peso, na envergadura, e além disso tudo, ele é o Anderson Silva, então ele é muito bom na trocação, provavelmente teria uma vantagem enorme contra o Georges St-Pierre ali, apesar do Georges St-Pierre não ser ruim, mas o Anderson é o Anderson. O Anderson, no auge, tem uma defesa de quedas, não tão boa, mas, enfim, tem uma defesa de quedas ali, provavelmente o St-Pierre conseguiria alguma queda, talvez, na luta entre eles, mas o Anderson também era muito bom por baixo, ele é calmo, ele busca, sim, finalizações, enfim, eu acho que o Anderson, no auge, acabaria vencendo. Provavelmente eles podem até se equilibrar, se a gente for pensar de maneira rápida aqui nas habilidades, no geral, os dois são completos e etc. Eu acho que o Georges St-Pierre é um cara mais inteligente lutando, não que o Anderson não seja, mas o QI de luta do Georges St-Pierre é monstruoso, mas eu acho que justamente nesse nível, o nível deles é tão alto, que eu acho que o que faria diferença seria aí sim, vantagens de envergadura, altura e peso. Então o Anderson tem isso, né? Eu acho que no geral os dois se equilibram, mas aí no físico em si, eu acho que realmente o Anderson poderia ter essa vantagem, eu acho que é por isso que o Georges St-Pierre acabou não enfrentando aí o Anderson. E vamos para a última pergunta, que é do Bruno Rodrigues. Fala, Vini, beleza? Você acha que os lutadores da atualidade podem ser considerados melhores que os das gerações anteriores, tendo em vista a evolução de treinamentos, dietas e principalmente pelo maior nível de competitividade, ou acha injusta a comparação? Bom, realmente tem muitas diferenças, né? O esporte, o MMA é um esporte recente, no começo os caras podiam usar kimono, não tinha ali muita separação de round, não tinha muito peso, então é bem diferente, fica bem difícil a gente comparar, mas você usou bons argumentos, né, que realmente mostram que com o passar do tempo não tem muito como os caras não serem melhores que os do passado, porque a ciência está a favor deles. Então hoje a gente tem melhores dietas, melhores sistemas ali, para tudo na verdade, para analisar o treinamento, para perda de peso, então o cara pode perder peso ali de maneira saudável, coisa que depois, quando precisou ter categorias naquela época, anos e anos atrás,
eram mais difíceis, então os caras se desgastam menos. Tudo bem que hoje tem a usada, antigamente também não tinha, então os caras podiam usar alguma coisa que às vezes ajudasse mais. Então por isso que é bem difícil comparar. Mas eu acho que com o passar do tempo, sempre teremos atletas cada vez melhores. Eu acho que isso é natural. Primeiro porque a ciência, como eu disse, vai te ajudar. Então você vai sempre comer melhor, vai treinar melhor, vai ter uma recuperação depois das lutas melhor, enfim, todo o suporte você vai ter melhor, porque a ciência evolui. Então isso já vai te ajudar. A competitividade ficou muito maior, tem muito mais atletas, chama muito mais atenção, porque tem um dinheiro. Então tem muitos caras que vivem dedicado a isso. Antigamente nem sempre eram dedicados a isso. Então eu acho que tudo isso faz com que sempre o nível vá aumentando. É que nem você pegar a Olimpíada ou coisas do tipo, os recordes sempre são quebrados. Os recordes existem para serem quebrados, né? Então eu acho que é natural a evolução. Alguns recordes e alguns lutadores vão ser difíceis de serem superados? Vão, claro, porque tem caras que são fenômenos, né? Então a gente tem o Michael Phelps na natação, por exemplo, que é um cara que vai ter um monte de recorde aí para ser quebrado. Assim como a gente vai ter no MMA o Anderson Silva, que é um cara difícil de terem caras melhores e tal, mas eu acho que é natural, né? O tempo vai acabar trazendo, vai acabar evoluindo, né? Fazendo com que os lutadores evoluam e sejam cada vez melhores. Então eu acho que sim, eu acho que hoje os caras têm mais condições de serem melhores do que antigamente. Bom, mas enfim, essas foram todas as perguntas e todas as respostas para esse Vini Responde de edição número 10. Então, como eu disse lá no começo, se você gosta desse vídeo, eu preciso saber. Clica no like aí antes de sair, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!